Meus amados irmãos em Cristo, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais, estamos aqui através do canal do YouTuber para trazer a quinta e a última mensagem do vídeo que nós estamos trabalhando com o tema 5 palavras que não podem existir no nosso vocabulário. Antes de dar início, eu quero lhe pedir mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, Pastor Anderson de Souza, o Anderson com W, Souza com Z. Se inscreva no nosso canal, dá um link lá, um joinha, tá? Do lado aperta o sininho, tem um quadradinho, clica naquele quadradinho, pois todas as vezes que o pastor Anderson postar um vídeo, o YouTube vai notificar no seu celular, aonde você estiver, que um vídeo novo foi postado e você pode compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que precisam de ouvir a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus. João nos explica no capítulo 8, versículo 32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E quando conhecemos a verdade da palavra de Deus e aplicamos ela em nossas vidas, muitas coisas mudam e assim nós crescemos diante de Deus e diante dos homens. Amém? Eu quero começar já com a quinta e a última palavra que algumas pessoas têm pronunciado, que é esta palavra: Deus não me ouve. Você já ouviu alguém expressar esta palavra? Você mesmo já expressou essa palavra? Deus não me ouve. Escuta bem. No primeiro vídeo eu falei da seguinte frase: não vejo a hora chegar. A primeira frase, que é o primeiro vídeo. Segundo, não dá certo para mim. Ou em outra situação, nada dá certo na minha vida. Terceiro, eu nasci para sofrer. E quarto, estou todo enrolado. Esta é a frase, estou todo enrolado. Então, quantas pessoas você já ouviu pronunciar essas 4 palavras, hora que eu acabei de citar? Ou seja, eu não vejo a hora chegar, nada para mim dar certo, eu nasci para sofrer e eu estou todo enrolado. 4 principais palavras que não pode existir no seu vocabulário. E a quinta e a última palavra é esta: Deus não me ouve. E agora é a pergunta que não quer se calar: por que Deus não te ouve? Só que Deus, ele ouve, ele só não responde. Há um diferencial entre ouvir e responder. Então nós vamos aprender hoje dentro da palavra de Deus, porque você não pode mais pronunciar essa palavra e você vai entender o porquê a sua oração não está sendo respondida. Primeiro tópico, nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo de número 33, que diz assim: o salmista, ele expressa no Salmo 33, ele começa nos ensinando assim, ó: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo e o que faz. Então o Senhor Deus é conhecedor de tudo. É por isso que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é acima de tudo. Então presta bastante atenção. Então, a pergunta é: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me responde? Então você se questiona, sempre perguntando: Deus não me ouve. Então nós vamos aprender hoje por que Deus não te ouve. Segundo tópico da Bíblia Sagrada está no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, que diz o texto: eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravado para que não possa ouvir. Então, ou seja, a mão de Deus está estendida e o ouvido de Deus não está tampado. Então nós já estamos aqui, dentro do texto, nós temos dois motivos para entender e compreender que Deus estende as mãos e que Deus ouve. Mas agora, por que Deus não me responde? Agora está no verso de número 2. Mas as vossas iniquidades, ou seja, pecados, as vossas iniquidades faz a divisão entre vosso Deus e o vosso pecado, encobre o seu rosto. Ou seja, o pecado faz a separação entre você e Deus. Quando há um pecado, como eu disse no vídeo de ontem, em Provérbios capítulo 28, versículo 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperarás, mas aquele que a confessa e deixa alcançarás misericórdia. Aquele que era adúltero deixou de adulterar. Aquele que era mentiroso deixou de mentir. Aquele que roubava deixou de roubar. Aquele que furtava deixou de furtar. Aquele que enganava deixou de enganar. Por quê? Passou a conhecer a verdade. E essa verdade vos libertou. Então nós temos aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados, agravado que não possa ouvir. Então a pergunta é, por que Deus não me ouve? Por causa do pecado. O pecado não confessado e o pecado escondido traz um bloqueio para que Deus não responda a oração. Então agora nós vamos aprender aqui o segundo tópico que eu quero andar um pouquinho para aprender com você. Primeiro tipo de pessoa que Deus não responde a oração. A pessoa que Deus não responde a oração é a incrédula. Sim, ela ora, mas ela não crê. Aí lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 1, eu vejo Deus usando Moisés para alertar o povo e despertar. O povo estava com uma incredulidade. Eles oravam, mas não acreditavam. Eles clamavam, mas não acreditavam no poder do clamor. Então Deus usa Moisés para repreender. Então, ou seja, Deus não ouve a oração de um incrédulo. Deus não ouve a oração do incrédulo. Agora eu entro para o segundo tópico. Pessoas que Deus não responde. São aquelas pessoas que estão com pecado escondido, como ora eu falei. Pessoas que Deus não responde é aquelas que têm um pecado escondido e não se arrepende. Lembra de Zaqueu, que era um publicano, que quando ele passava nas ruas, as pessoas queriam apedrejar, queriam matá-lo devido ao cobrador de impostos. Mas quando Jesus chega na cidade, ele sobe numa figueira brava para chamar a atenção de Jesus. A bem verdade, ele queria só ver Jesus. E Jesus para debaixo do pé da figueira e chama Zaqueu pelo nome. E quando chamou Zaqueu pelo nome, o mestre disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Irmãos, isso causou um grande espanto no meio da multidão, pensando, mas como um homem como esse, um cobrador de imposto, nos dias de hoje, um agiota, um ladrão, um impostor, como que esse Jesus vai adentrar dentro da casa de um homem sujo como esse? É esse Jesus que eu estou falando nesta tarde. É nesse Jesus que eu estou falando para você. E aí você se questiona, por que Deus não me ouve? Então aqui nós vamos aprender. Deus ouve a oração daqueles que se arrependem. Zaqueu desce, Jesus vai à casa de Zaqueu, tem um encontro pessoal com Zaqueu, o arrependimento brota no coração de Zaqueu, e Zaqueu olha para o mestre e disse: vou devolver tudo, quadramente, vou devolver tudo aquilo que eu roubei, que eu peguei indevidamente, e vou devolver aos pobres, vou devolver todo mundo. Houve o quê? Um arrependimento, uma mudança na vida de Zaqueu.
Então Deus, Ele não ouve a oração daquela pessoa que é soberba, orgulhosa, não se arrepende, tem remorso, mas não tem um arrependimento, um aquebrantamento verdadeiro. Nós vamos para o terceiro tópico. Porque Deus não me ouve? A pessoa que Deus ignora a oração dela é aquela pessoa, meu Deus do céu, é a pessoa ignorante. Como diz a Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Então você me chama, olha só, então você me chamarão, mas não responderei, procurarão a mim, mas não encontrarão, visto que desprezai o conhecimento e o recurso do temor do Senhor, e não atinarás aceita o meu conselho, e fizesse pouco caso da minha advertência. Deus ensinando, Deus repreendendo, mesmo assim indo para os caminhos errados. Pessoas que ignoram os conselhos de Deus. Lembra que quando Deus usa Moisés em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, ele começa ensinando assim: certamente todos aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, semeá-lo-ei como uma pessoa prudente. Perdão, isso aí em Mateus capítulo 7. Quando o Senhor diz, no capítulo 7, versículo 24, eu só confundi aqui. Certamente aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, semeá-lo-ei como uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está falando de firmeza. Agora em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, se certamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e ter guardado todos os mandamentos que o Senhor Deus vos ensinou, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha essa verdade que Moisés nos ensina, e nós questionamos e perguntamos, por que Deus não me ouve? Será que você tem obedecido a voz de Deus? Será que você tem ignorado a voz de Deus? Será que você tem verdadeiramente se aquebrantado, se arrependeu daquilo que você fez? Pois há um diferencial entre remorso e arrependimento. Quem é uma pessoa que tem remorso, pastor? Quando Judas traz Jesus, ele tem um remorso, leva ao suicídio. Quando Pedro nega Jesus, ele se arrepende. Então há um diferencial muito grande aí. Então eu vejo agora, no quarto tópico, por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus não me ouve? Aí eu vejo aqui, é porque pessoas não querem ajudar o próximo. Pessoas materialistas, pessoas egoístas, pessoas soberbas, e a Bíblia nos ensina sobre isso. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 21, versículo de número 13. O rei Salomão nos traz outra lição muito importante sobre a oração. Veja o que ele escreveu em Provérbios 21. Quem fecha o ouvido ao clamor do pobre, também clamarás e não terás resposta. Quantas vezes você para no semáforo e vem um necessitado, bate na porta ou bate no seu vidro e você sequer dá mínima para ele. Ele só quer uma ajuda para comprar uma comida. Ele só quer uma ajuda para levar para tua casa. E aí, ou você ou o diabo joga na sua mente na hora. Você vai dar, ele vai comprar droga. Você vai dar, ele vai comprar bebida. Então, ou seja, o diabo, ele pode estar lançando na sua mente para impedir que a bênção de Deus chegue na tua vida, através das suas atitudes. Olha o que Salomão escreve em Provérbios 21, 13. A quem fechar o ouvido ao clamor de um pobre, também clamarás e não terá resposta.
É por isso que muitas vezes a sua oração não é respondida, porque lá atrás alguém te pediu ajuda e você negou. Alguém te procurou para pedir socorro e você tem condições e não ajudou. Então a pessoa buscou em você recursos, buscou em você socorro e você não ajudou. E olha que Deus tem lhe capacitado. Deus tem te dado condições. E aí, por você ser uma pessoa muitas vezes materialista, egoísta, não ajuda. Aí vai orar. Aí Deus não responde a oração. Em que sentido? É um contrato que não fecha. É um carro que você não consegue vender. É algo que você está esperando que não aconteça. Por quê? Porque alguém te pediu e você não ajudou. E aí a sua oração também é interrompida. Por quê? Porque você não ajudou o próximo. Você não está perguntando? Porque Deus não ouve a minha oração? Porque Deus não me responde? Deus está falando com você. São tópicos nas nossas vidas que nós precisamos acordar. Porque eu costumo dizer e repito, são nas mínimas coisas que Deus vai nos avaliar. Então eu entro aqui no quinto tópico e dizendo assim: por que Deus não responde a minha oração? Deus esqueceu de mim. Aí Pedro nos explica dizendo: olha só, por que Deus não está respondendo a sua oração? Ou porque você fala que Deus esqueceu de você? Você fala que Deus esqueceu, é porque você está orando e não obteve resposta. Aí eu te falo, por quê? E você que é casado? Você pensa que não tem influência a oração? Tem. Presta atenção. Olha o que Pedro diz no capítulo 3, versículo 7. Pessoas que não honram o seu cônjuge. É isso aí. O esposo que não honra a esposa que não honra o esposo, a sua oração não vai ser respondida. Você pode ficar 30 horas de joelhos. Você pode ficar 30 dias de jejum. Você pode fazer um devocional todo dia. Agora, Pedro explica por quê. O apóstolo Pedro disse: do mesmo modo, você, marido, seja sábio no convívio com a sua mulher e trata com honra como a parte mais frágil e corredeira do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Como que você está tratando a sua esposa? Como que você está tratando o seu esposo? E depois quer que Deus te responde na oração? E depois pergunta, por que Deus não me ouve? São 5 palavras que não pode existir no nosso vocabulário. Por falta de conhecimento, muitas pessoas estão sendo destruídas. Agora eu entro no 6º tópico, que diz assim: por que Deus não me ouve? Por quê? Porque Deus não ouve o hipócrita. É isso mesmo. Deus não ouve aquele que é hipócrita. Isaías, ele nos afirma no capítulo 1, no versículo 11, do versículo 5, ele diz assim: para que ofereceis tanto sacrifício, perguntando o Senhor, porém trazei oferta inútil, incenso de vocês corrompido para mim, ou seja, incenso, ou seja, presentes que eles pegaram de outros deuses e querendo entregar a Deus. Hipocrisia, falsidade, querendo comprar. Com Deus não se compra, porque Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção do coração, Deus esquadrinha o pensamento, não engana Deus, ninguém consegue enganar a Deus. Então, por que minha oração não está sendo respondida ou por que Deus não me ouve? Por causa da hipocrisia, por causa da falsidade. Lembra de Marcos capítulo de número 9? Quando um pai chega até Jesus, clamando, gritando, falando assim: mestre, o meu filho se joga na água e se joga no fogo,
para se destruir. Mas se o Senhor tem de misericórdia, tem de compaixão, nos ajuda. Jesus olha para o pai e pergunta: quanto tempo vem acontecendo isso? Aí o pai responde: desde a infância. Ele se joga na água, no fogo, para se destruir. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça, nos ajuda. Aí no versículo 23 do capítulo 9 de Marcos, Jesus olha para ele e disse: tudo é possível que crer. E aquele homem abaixa a cabeça chorando, as lágrimas correndo, e disse: mestre, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aquele homem não era incrédulo. Aquele homem estava demonstrando para Jesus a sinceridade do coração dele. Senhor, eu creio, eu não duvido, mas a minha fé não é suficiente para me ver os milagres acontecer, porque são tantos anos que eu vivo com essa situação. Eu procurei os seus discípulos, eu procurei apóstolos, eu procurei pastores, e eles não puderam me ajudar. Mas se o Senhor pode, faz. O Senhor requer de nós a sinceridade, a transparência. Foi o que aconteceu com esse homem. Esse homem não foi hipócrita. Esse homem olha para o mestre e diz: mestre, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Isso tocou o coração de Jesus. Imediatamente, Jesus expulsou aqueles demônios do corpo daquele menino, e aquele menino parecia morto, que as pessoas começaram a zombar. Então Jesus estende as mãos e levanta aquele menino. E o pai se alegra, e houve mudança naquela família, porque o pai não foi hipócrita, o pai não foi falso, o pai foi sincero com Jesus. Quantas pessoas se aproximam do mestre com falsidade, com interesse, só vai para a igreja porque está na prova, só vai para o culto porque está passando um momento difícil, só ora porque o filho está nas drogas, só ora porque está desempregado, só faz isso ou aquilo porque está passando fase difícil. Quando as coisas estão boas é churrasco, quando está tudo bem é pizza, quando está tudo bom e do bom do melhor é viagens e mais viagens. Não tira um tempo com Deus, não tira um período de oração, não tira um propósito de jejum. Aí pergunta: por que Deus não me responde? Por que Deus não me ouve? Deus está falando com alguém. Agora eu vou para o último tópico desse quinto vídeo, para finalizar. O quinto tópico é a pessoa egoísta. Tiago fala sobre isso. Olha o que Tiago disse no capítulo de número 4, versículo 2 e versículo 3. Você cobiça coisas e não as tem, matam, inveja, mas não consegue obter o que deseja. Vocês vivem a luta e faz guerra, e não tem por que não poder. Quando pede e não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ou seja, só pensa em você. Você só pensa em si mesmo. Quantos irmãos que estão do seu lado, que são membros da sua igreja, você não ajuda? Quantas pessoas que estão do seu lado, você está com o guarda-roupa cheio, e tem pessoas que não tem uma peça de roupa. Você está lá com o seu local de sapato cheio de par de sapato, sendo que você só tem 2 pés. Você está lá com vários relógios, com vários perfumes, com vários cremes, e não tem coragem de doar, de abençoar. Egoísta. Ou seja, pedi e não recebeis, porque pedis mais, porque pediu mal para o vosso deleito, para o vosso prazer. Ei, é por isso que a sua oração não está sendo respondida. Aí você pergunta: por que Deus não me ouve? Por causa desses 7 tópicos. São 5 palavras que não pode existir no seu vocabulário. Antes de você começar a falar a última,
pensa por que Deus não te ouve. Recebe essa palavra e se falou no seu coração, compartilha com alguém, porque você vai ser um agente de milagre na vida dessa pessoa. Vamos finalizar orando e abençoando a tua vida e que você vigia a partir de agora nas suas palavras. Encurva sua cabeça e oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do teu filho e a vida da tua filha na palma das tuas mãos. Ó Deus, eu te glorifico por esses 5 vídeos que o Senhor me deu condições de gravar. Ó Deus, que a cada um que assistiram esse vídeo e que vão assistir e que estão assistindo, que o teu Espírito Santo fala no coração deles e que eles aprendam, meu Deus, através do teu Espírito Santo, meu Deus, pronunciar as palavras certas para colher, meu Pai querido, os frutos bons, pois podemos, meu Pai, liberar palavra de maldição ou palavra de bênção. Pai, assim eu oro, impetrando a sua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos, e assim eu oro, finalizando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja no nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus. Glória a Deus.